Amores, devido à pandemia, as crianças já estão há quase 10 meses sem aula. E agora seria o período deles de férias, né? E como que elas estão? Já estão em casa devido à pandemia? Como é que será que elas estão encarando tudo isso dentro de casa? Como é que está a cabecinha dessas crianças? E vocês, pais, como lidar com isso também? Para conversar com a gente sobre isso, eu convidei a Leila Donária, que é mãe de 2, um atípico, inclusive, o Gabinho. A Leila já esteve aqui com a gente. E também é influencer de maternidade. Tudo bem, Leila? Que prazer te receber mais uma vez aqui. O prazer é todo meu. Tudo bem, Fer? Nessa loucura. Nessa loucura, feliz 2021 para você. Obrigada. E que aí? 2021 seja melhor, Verdade. né, que 2020. Não vai ser, vai ser. Vamos ter fé, né? Exato. Como é que estão sendo as férias atípicas lá na tua casa, Leila? Fer, como na maioria das casas que tem crianças, uma loucura, né? Eu imagino. Você sabe que ontem eu falei sobre isso e eu pedi para as mães me ajudarem, porque eu sabia que eu vinha aqui. No Instagram, eu vi. Gente, e as mães, assim, só muda o endereço, Fer. É tudo porque igual, né? tá uma loucura realmente na maioria das casas, porque devido à pandemia a gente acaba não tendo mais aquela rede de apoio que a gente tinha por vários motivos. E tá todo mundo em casa. Então, assim, a gente muitas vezes se vê escolhendo o que fazer, né? Ou você dá uma atenção pro seu filho, ou você cuida da casa, ou você cuida do almoço. Alguma coisa fica pra trás. Exatamente. Não dá pra fazer tudo, Não né? dá, não dá. É não dá. humanamente impossível. Exatamente. Cozinhar, arrumar casa, todo dia, limpa. Não dá. Tem que Não deixar dá. alguma coisa pra trás e tá tudo bem. E tudo As bem. mães têm que ter essa Exatamente. consciência, né? Não conseguiu fazer, Exatamente. ninguém é super mãe, mulher maravilha, né? Não existe, gente. É só Não nos quadrinhos, existe. nas histórias em quadrinhos mesmo. Ontem eu tava falando sobre isso. Não é fácil pra ninguém. É possível? É possível. Lógico que a gente se sente muito cansada e aí a gente precisa pensar o que fazer, né, com esse cansaço, porque a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, É verdade. né? Então a gente precisa aí pensar em estratégias para que a gente também se cuide, né, Fer? Porque nós realmente estamos cansados, tá uma loucura. Inclusive, eu vi você falando lá nos seus stories, Leila. Vamos colocar o Instagram da Leila aí no ar, pro pessoal começar a seguir ela. Ela falando, gente, eu não sei quanto tempo faz que eu não passo uma maquiagem. E hoje ela se Verdade. maquiou pra vir no programa. Tá linda, viu, Leila? Obrigada. Eu mesmo dei um jeito lá. O Gabinho, a hora que viu eu me arrumando, falou, meu Deus, minha mãe vai sair hoje. Não saiu do pé, então a gente vai dando um jeito. Deus. Gente, a Leila é mãe do Gabinho, que é uma criança atípica, tá? Vocês que não acompanharam a Leila no ano passado, aqui no finalzinho do ano passado você veio, né? Foi, Fer. Ela é mãe do Gabinho. Ô, Leila, só pra gente repassar pro pessoal saber a sua loucura dentro de casa. Certo. O que o Gabinho tem? O Gabinho tem uma síndrome genética raríssima, chama defeito do gene NFA. Então, ele tem algumas questões motoras e também cognitivas. Então, o Gabinho é uma criança de 5 anos que tem aí uma idade mental cronológica de 5, mental de um aninho e pouquinho. Sem contar que motoramente ele ainda precisa de muito auxílio, né? Então, ele anda, mas ele precisa sempre de um cuidado ali 24 horas. Não é uma criança que eu posso deixar sentadinho ali vendo uma TV, porque ele vai sair e vai aprontar alguma coisa, entendeu? Então, ele faz muita bagunça, o que eu acho muito positivo. Mas, por outro lado, é uma supervisão integral, em tempo integral. Então, é uma loucura. E aí tem a minha outra filha, de 10 anos, que precisa de atenção também. E eu percebo, igual ontem foi um dia que eu tive que dar muita atenção pro Gabinho, e eu percebo que ela também sente essa necessidade. Em quais momentos eu preciso dar uma atenção exclusiva para ela? Então, você ponderar tudo isso no meio de uma pandemia não é fácil, Fer. Mas é possível. É possível não... como é que eu posso dizer? Não pirar literalmente, né? Porque é uma loucura. Olha, meninas, mães que estão em casa aí com as crianças, vocês não estão sozinhas. A Leila até fala isso lá no Instagram, né, Leila? As crianças têm manifestado algum sentimento diferente dentro de casa? Você que tem contato com outras mães também, mães de crianças atípicas, elas estão manifestando algum sentimento diferente nessa época? Sim, Fer. Elas tem muito tédio, né? E muita vontade de sair, muita vontade de fazer coisas que não é possível, né? E aí, como lidar com isso? Muitas mães lançam mão de telas, nesse momento, às vezes é o que dá pra fazer. E aí, uma psicóloga me falou uma coisa muito legal hoje, que dá pra dar tela todo dia.
não o dia todo, né? Então, olha só, muitas vezes a única maneira da gente poder fazer uma comida é dar uma tela. Então, esse vai ser o momento de tela para o seu filho. Em outros momentos, você vai precisar buscar outras alternativas. Na internet tem muita coisa tentando auxiliar essas mães com brincadeiras diferentes. Jogos, eu costumo falar, jogos que duram assim uma eternidade, mas que acabam distraindo um pouco as crianças e tirando um pouco das telas, mas as crianças e as mães têm reclamado muito disso, dessa vontade de sair e não poder, então as crianças acabam ficando entediadas, muitas vezes deprimidas, estão precisando de suporte psicológico, muitas crianças que não precisavam, nesse momento estão precisando, e é preciso ficar atento a esses sintomas, né, de depressão, de uma ansiedade extrema, porque precisa procurar uma ajuda, Fer. Eu fiquei sabendo que você se formou agora como educadora parental pela Sociedade Americana. A disciplina positiva, essa educação parental aí, tem ajudado você nessa luta aí com as crianças, Leila? Muito! Eu falo que eu procurei esse curso, essa formação agora na pandemia, eu terminei em setembro, e eu acho que é o que me traz mais sanidade mental nesse momento de loucura, essa formação. Então, inclusive, a gente sempre fala aqui com a nossa super Nana, Nana Miquelin, que também é educadora parental, que vai estar aqui daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente sempre fala sobre a disciplina positiva. Sim. Que funciona e muito, né, Leila? Muito, para as crianças e pra gente. Por exemplo, no momento que eu vejo que eu vou estourar, que eu vou explodir, que eu vou gritar, porque tem muito isso, né, Fer? Eu faço uma pausa positiva nesse momento e aí vou pro meu cantinho da minha pausa e aí volto outra pessoa. Eu acho que isso é muito importante, a gente aprender a se controlar para poder também oferecer, nesse momento de pandemia, para os nossos filhos o melhor de nós. E não se culpar, Fer, porque muitas vezes a gente perde as estribeiras mesmo. E tudo bem, pede desculpa, volta atrás. E nós, pais, nós temos a tendência a sempre nos sentirmos culpados. Sempre, né? Até a minha psicóloga estava falando para mim ontem, olha só, ela falou assim, Fer, se você errou em algum momento, tá tudo bem. Errar é humano. Você errou, se você errou em algum momento com seus filhos, deixou de dar uma atenção que eles gostariam que você desse, você é ser humano, você erra e tá tudo bem. Errei, ok, vou prestar mais atenção e não vou fazer mais. Vamos fazer diferente daqui pra frente, né? Exatamente. E assumir isso pros filhos é muito importante também. Para os filhos tirarem aquela imagem, nossa, minha mãe é uma super mãe. Não, eu sou humana, igual você, e eu erro também. E o que me aproximou muito da minha filha foi isso. A conexão, ela vem também quando você é humilde, pede desculpa, isso gera uma conexão profunda. E é difícil para nós, da nossa geração, Leila, aceitar isso, porque na nossa época, gente, os pais não pediam desculpa, não. Não falavam dos erros com a gente, não. É ou não é verdade? Exatamente. Né? Não podia, não tinha esse assunto. Eles sempre estavam certos, exatamente, né? Não tinha discussão, não tinha nada disso. E hoje a geração mudou, gente, e a gente tem que acompanhar. Você que tem filho pequeno aí, agora daqui a pouco vai estar adolescente, tem que acompanhar, senão você vai pirar, né, Leila? E quando você se desculpa, você consegue corrigir futuramente o seu filho com muito mais conexão. E isso a disciplina positiva fala, que essa conexão gerada, né, depois vem a correção. Primeiro vem a conexão, depois vem a correção. Isso dá muito certo. A Nana sempre fala uma coisa aqui, a Nana deve estar nos assistindo ali na recepção, e ela fala assim, firmeza com gentileza, sempre. Anota aí na geladeira da tua casa, assim, essa frase, para você ter com seus filhos, firmeza com gentileza. As mães têm falado, as mães do Instagram, Leila, têm falado muito com você sobre isso? Muito. Ai, Leila, tá difícil aqui em casa. Muito, Fer, muito mesmo, assim, eu posso te falar que eu acho que 70% das mães estão passando a mesma coisa. Então, não é só na sua casa, é na casa de todo mundo, né? Como lidar com isso? Eu acho que a gente tem que pensar em como lidar, em como melhorar essa situação, o que eu posso fazer na minha casa para melhorar o que está acontecendo. E o que eu acho muito bacana que você promove, Leila, nas suas redes sociais, é essa interação, esse compartilhamento de experiências com outras mães, né? Olha, aqui em casa funcionou assim. Ai, na minha aconteceu isso e aquilo, não sei o que eu faço, Leila. Aconteceu isso já com você? E vocês vão trocando, essa né? troca. Eu costumo falar que é um canal de acolhimento de mães. Acolhe todo mundo, Fer. Não tenho só mães lá, mas a gente troca muito, porque o que eu passo,
outra pessoa pode estar passando muito parecido. Uhum. E ontem eu recebi uma mensagem que eu acho que, no fundo, é o que que vai ficar dessa pandemia. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está vivendo, que é um momento realmente muito complexo, para reconhecer os nossos filhos, conhecê-los novamente de uma outra maneira e se aproximar mais e tentar deixar os problemas um pouquinho de lado em alguns momentos do dia para conseguir ter essa conexão que talvez a gente nunca mais tenha a oportunidade de ter. É verdade. Né? Então eu acho que é olhar. Eu sei que é difícil. Se a gente pudesse, ninguém ia estar nessa situação. Se a gente pudesse escolher, mas a gente não pode. Então é olhar essa situação pelo lado positivo. E assim, é difícil, mas é possível. É verdade. Ontem a gente falou sobre isso, inclusive, né? Fizemos um exercício para vocês em casa com a palavra Covid, para ressignificar a palavra Covid, né? Trazer um outro sentido para a palavra Covid, um sentido positivo. Leila, você vai voltar, que eu quero ainda falar com você sobre a sua filha adotiva. Vamos falar Que a Leila, sobre isso. além do Gabinho, que é atípico, a filha dela de 10 anos é adotiva, né? Muito Uma lindo linda. isso. Obrigada, viu, Leila? Até Obrigada a próxima. você. Até. Beijo. Beijo.